Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. Mais um triste capítulo nos ataques do eixo imperialista Israel-Estados Unidos contra o Líbano aconteceu na última segunda-feira. Uma família brasileira estava em casa quando ataques feitos por Israel em pleno cessar-fogo no sul do Líbano atingiu a moradia, matando a esposa e o filho de 11 anos. O pai, de origem libanesa, também morreu. Um outro filho brasileiro do casal conseguiu sobreviver, mas está ferido e hospitalizado. O Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com cerca de 21 mil pessoas. De acordo com nota emitida pelo Itamaraty, este ataque representa mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo que matou dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças. A nota ainda afirma que o Brasil reitera a sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah, e que condena também as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, realizadas ao longo das últimas semanas pelas forças israelenses, e também a persistência do deslocamento forçado de mais de 1 milhão de libaneses. Vale lembrar que o cessar-fogo foi acordado no dia 16 de abril pelo período de 10 dias. Na semana passada, o imperialista Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo por mais 3 semanas, prometendo que Israel não bombardearia mais o Líbano. Mas, mais uma vez, Trump mentiu. Na semana passada, autoridades libanesas acusaram Israel de crimes de guerra após bombardeios que mataram uma jornalista no sul do país. Segundo informações da ONU, mais de 1,2 milhão de pessoas se deslocaram em todo o Líbano por causa dos ataques. O governo libanês afirma que 2.475 pessoas morreram e mais de 7.500 ficaram feridas desde o início da guerra, incluindo mulheres e crianças. O Ministério da Saúde do país relata a morte de profissionais de saúde e ataques a ambulâncias e instalações médicas. Enquanto isso, o governo sionista de Israel informa que ataques do Hezbollah mataram 2 civis e 13 soldados, uma disparidade imensa. Vitória dos trabalhadores em educação da Universidade de São Paulo. A assembleia realizada na última sexta-feira pelos trabalhadores e trabalhadoras da USP votou pelo referendo do acordo de fim de greve firmado entre a reitoria e o sindicato. A decisão aprovou oficialmente o encerramento da paralisação e o retorno imediato às atividades. Em poucos dias, a mobilização demonstrou força ao arrancar compromissos fundamentais, como de extensão da gratificação a todos os funcionários a partir do início de 2027, com valor individual definido pelo montante destinado à categoria docente. A reitoria também assumiu o compromisso com o abono das horas de pontes, de feriado e do recesso de final de ano. Um estudo jurídico para viabilizar a proposta será realizado até junho. A mobilidade de terceirizados também recebeu avanços significativos na pauta do transporte da USP, com o compromisso de viabilizar a mobilidade desse grupo dentro do campus. O ambiente da Assembleia foi marcado pelo sentimento de vitória. Mesmo com o fim da greve, a categoria aprovou a manutenção da mobilização para garantir a unidade e o cumprimento das promessas. Entre as resoluções está a criação de um observatório para fiscalizar os compromissos assumidos pela reitoria. A Assembleia decidiu destinar parte do fundo de greve às trabalhadoras terceirizadas da limpeza da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em reconhecimento ao trabalho durante os dias de evento e ao fundo de greve dos estudantes. Por falar em estudantes, a greve deles continua. Na sexta-feira, a reitoria informou que revogou a minuta que tentava regularizar a ocupação de espaços por entidades estudantis. Essa medida foi um dos estopins da greve estudantil. A unidade Trabalhadores e Estudantes garantiu a primeira conquista para os funcionários. Agora, a luta continua em defesa da garantia de permanência estudantil, bandejão de qualidade, entre outras demandas. Professores das redes estadual e municipal de São Paulo realizaram uma paralisação conjunta ontem.
o movimento estadual reivindica reajuste salarial, aplicação do piso nacional, melhores condições de trabalho, concursos públicos e oposição ao PL 1316 de 2026, que é uma mini-reforma administrativa em que o texto estabelece novos parâmetros para a progressão funcional e pagamento de bônus, vinculando a remuneração a avaliações práticas e teóricas de desempenho. O projeto prevê também o desligamento de docentes que não alcancem os níveis estipulados de produtividade escolar, um verdadeiro absurdo. Na esfera municipal, os sindicatos pedem um reajuste de 5,4%, correspondente ao índice aplicado ao piso nacional, somado a 10% de aumento real e a integração de abonos complementares aos vencimentos. O movimento rejeita a transição do modelo de remuneração para o sistema de subsídio, defendendo a manutenção de adicionais por tempo de serviço e evolução funcional. Os trabalhadores também reclamam reformas em prédios com problemas de acessibilidade, falta de ventilação e elevadores inoperantes. Em relação à educação inclusiva e saúde do trabalhador, os sindicatos cobram a redução da quantidade de alunos por turma e a contratação de auxiliares de vida escolar e professores de atendimento educacional especializado. Os profissionais da educação também mantêm a exigência da revogação da Lei número 18.221 de 2024, que é uma reforma administrativa municipal, e a redução da alíquota de contribuição previdenciária de 14% para 11%. Os trabalhadores em educação municipal se concentraram em frente à prefeitura e os trabalhadores em educação estadual se reuniram em frente à Alesp. E Rocieli Soares não é mais o secretário estadual de Educação de Minas Gerais desde a última segunda-feira, dia 27 de abril. Ele foi alvo de denúncias por contratos no valor de 348 milhões de reais com a empresa Fazer Educação, empresa que está sendo investigada na Operação Capa Dura. Ele também foi denunciado pela deputada Beatriz Cerqueira, que formalizou denúncia contra o secretário junto ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado sobre possíveis irregularidades nos contratos de material didático. Rocieli assumiu a secretaria em agosto do ano passado e sua passagem pelo governo foi marcada por tentativas de privatização de escolas a qualquer custo e propostas polêmicas de mudanças no calendário escolar. Quem assume a secretaria é Gustavo Braga. A demissão de Rocieli foi precedida de uma série de ataques à educação pública e denúncias de corrupção. Contratado pelo governo Zema Matheus Simões para levar a cabo o projeto de privatização de escolas públicas, que culminou com o leilão de 95 escolas na B3 e sua entrega ao banco BTG Pactual, o ex-secretário ultrapassou o limite dos interesses financeiros do governo e tornou-se alvo de denúncias de corrupção e enriquecimento ilícito feitas pela presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Desde sua nomeação, o Sindiúti Minas Gerais vem fazendo inúmeras denúncias contra essa política para a educação pública focada em projetos de privatização, terceirização, plataformização e outras iniciativas rentáveis que mercantilizam a educação e a transformam em negócio. É uma política que busca o lucro com a educação pública em detrimento da qualidade do ensino e da valorização dos trabalhadores. A mais recente denúncia contra o secretário, feita pelo site The Intercept, tratava da aquisição de livros e plataformas do programa Aprender Já. As ramificações e implicações de Rocieli neste e noutros casos com o mesmo modus operandi, feitas em plena campanha de Simões e Zema, certamente levaram à sua queda para não contaminar as campanhas de seus companheiros. Uma verdadeira máfia que só visa lucro em detrimento do aprendizado e de boas condições de trabalho. É bom lembrar que Rocieli, além das denúncias recentes, já foi condenado por improbidade administrativa em ação do Ministério Público referente ao período em que atuou no Amazonas. É inacreditável que o governo Zema Simões nomeie um secretário que sofre processo de improbidade administrativa em outro estado. O prefeito Álvaro Damião afirmou que a decisão pelo desligamento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não tem volta. No sábado, durante a inauguração do Centro de Saúde Jardim Felicidade, na região norte da capital, ele justificou a medida como uma adequação à realidade nacional, rechaçando críticas de que o atendimento seria prejudicado. Pelo visto, não é só a educação de BH que o prefeito quer precarizar. Ele também quer acabar com a saúde da capital. Com base no que ele está fazendo na educação, contratando OSCs sem nenhuma licitação
ou exigência de expertise para atender estudantes com deficiência, agora o mesmo prefeito diz que não vai dar continuidade ao contrato de prestação de serviço dos técnicos em enfermagem do SAMU. A categoria realizou, na última sexta-feira, uma manifestação em frente ao Hospital João 23, denunciando o desmonte na saúde da capital. O movimento, que ocorre há uma semana, denuncia a falta de diálogo com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal de Saúde, o que é uma marca registrada negativa nessa administração municipal. A categoria afirma que, até o momento, não houve abertura para negociação, o que levou os profissionais a buscar apoio em nível federal com um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carol conversou com Érica Santos, conselheira de Educação Municipal e enfermeira do SAMU, sobre quais as condições, ou melhor, quais as consequências dessa precarização. Então, Érica, conta um pouco pra gente, assim, a partir dessa decisão da prefeitura de redução de funcionários, que segundo o prefeito é o corte, né, de um contrato emergencial que foi feito na época da pandemia para o SAMU. Qual que é o impacto disso para o atendimento do SAMU em Belo Horizonte? Bom, as alegações da Prefeitura de Belo Horizonte, elas são de fato que existe um contrato com vencimento, que esses contratos não poderiam ser renovados, mas esses contratos são 34 contratos. Só que o que está sendo feito no SAMU de Belo Horizonte é muito diferente de não renovar 34 contratos. Hoje nós temos na sexta-feira, agora, a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, serão retirados de dentro das ambulâncias do SAMU de Belo Horizonte aproximadamente 80 profissionais. A conta certinha, 78 profissionais que estariam prestando assistência para a população de Belo Horizonte e que serão retirados das ambulâncias para serem distribuídos para outros locais, que a prefeitura necessita para cobrir escala, para abrir novos serviços. Então, ou seja, ao invés de se contratar, ao invés de se investir e estruturar novos serviços, não. Está se desestruturando um serviço já previamente existente para poder estruturar outros. Isso para a gente assim, é um baque. Tem pessoas ali, com a maioria com mais de 2 décadas de atuação no SAMU. E simplesmente de uma política pública tão democrática ser destruída pelo ego inflamado de um prefeito de uma cidade do porte de Belo Horizonte, chega a nos preocupar muito. Dentro dessa fala de que tem uma questão aí, né, uma necessidade, o prefeito diz, inclusive, que é um parâmetro do Ministério da Saúde ter somente 2 pessoas por ambulância e que, então, ele estaria se adequando às normas do que tem já nacionalmente. Só que a gente sabe que não é só isso. Tem um atendimento, tem uma qualidade e tem lugares que são muito complicados ter apenas 2 socorristas. Então, explica um pouco para a população, desmistifica um pouco. Temerário, né? Temerário esse tipo de comentário também por parte de um prefeito que deveria zelar pela saúde pública. As normas sanitárias, regras sanitárias, elas são desenvolvidas para que minimamente, do Oiapoque ao Chuí, os serviços se organizem. A gente precisa entender que essa portaria tem 25 anos e no momento ela se encontra em processo de discussão no âmbito do Ministério da Saúde. Como pegar um documento desse para desestruturar um serviço tal qual é o SAMU de Belo Horizonte. De fato, sobre nenhum prisma, sobre nenhuma discussão, para nós nos parece inteligente, nos parece seguro esse tipo de conduta. Então, resumindo, é uma portaria que tem 25 anos que ela foi publicada, ou seja, já não atende mais as características do atendimento pré-hospitalar. Por isso, encontra-se um grupo debruçado de todo o Brasil fazendo a revisão dessa portaria. E o que nos deixa muito preocupado é essa avidez. A prefeitura tem tantas normas para cumprir, então vai cumprir essa de 25 anos atrás, que tem o processo de revisão, e mais do que isso, o prejuízo real que vai ser dado à população de Belo Horizonte. Porque dizer que aonde você tinha 2 técnicos de enfermagem trabalhando, apenas um técnico de enfermagem vai continuar trabalhando, e dizer que a qualidade do serviço é o mesmo, que a produção é a mesma, não é necessário ser economista, como o secretário de saúde é, para entender que essa conta não fecha. Muito obrigada, né, Érica, por esclarecer essas questões. Você tem mais alguma coisa para contribuir com esse debate, né, para a população entender? Sim. Eu gostaria muito que a população entendesse quando o nosso prefeito também demonstrando um desconhecimento do atendimento pré-hospitalar, quando ele diz, não tem nenhuma capital, é só Belo Horizonte. Eu queria deixar bem claro para toda a população de Belo Horizonte que Contagem trabalha com 2 técnicos de enfermagem na ambulância, Betim trabalha com 2 técnicos de enfermagem na ambulância, Caeté, Vespasiano, Nova União e pelo menos
20 cidades aqui do nosso entorno trabalham com 2 técnicos, mas a capital, Belo Horizonte, é a única que tem que retroceder 25 anos atrás, levar um SAMU do ano de 2026 para 25 anos atrás e tirar o segundo componente das ambulâncias. É um desmonte, talvez o adjetivo mais leve e responsável que a gente possa usar nesse momento é que está sendo promovido um desmonte do serviço. Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, nós iremos tratar sobre a questão que levou à greve da educação. O tal apagão da educação que já vimos tratando em outros programas. É importante que a gente diga que esta greve, neste momento, é dos trabalhadores concursados. São eles, professores, trabalhadores das bibliotecas e trabalhadores das secretarias escolares, das escolas municipais, da rede própria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Não dá para tratar sobre o apagão sem falar um pouco da questão dos terceirizados. Não são eles que estão em greve nesse momento, mas é importante a gente dizer. A migração de contratos da Prefeitura, da MGS para outras empresas, segue caótica. Com relação aos trabalhadores que foram migrados para a Arte Brilho, muitos deles, cantineiras e porteiros, seguem sem receber vale alimentação e vale transporte, o que está tornando a vida nas escolas muito difícil, porque esses trabalhadores recebem salários muito baixos e não têm condições de pagar do próprio bolso para irem para as escolas trabalhar. Isso é um ponto e é um ponto de alarme que a gente precisa tratar. Isso é um dos pontos do caos nas escolas, mas não é somente sobre isso. E a greve trata, sim, das condições de trabalho e de salário. A categoria tem uma reivindicação de receber o índice do piso nacional do magistério, que foi reajustado em janeiro deste ano para 5,4%, e a Prefeitura já informou que vai dar somente a recomposição da inflação de maio de 25 até abril de 26, que deve dar aí em torno de 3,5%. Sabemos que isso já tem um fator. Mas agora nós vamos tratar das questões das condições de trabalho nas escolas e do que é hoje a principal crise dentro da educação. Eu vou começar falando, gente, sobre a questão da educação infantil. E nós vamos começar pela educação infantil porque nós ouvimos uma mãe que falou sobre isso. Nós vamos ouvir um pouco o que a Camila tem para dizer sobre a situação da educação infantil hoje na Rede Municipal de Belo Horizonte e depois eu vou explicar um pouco melhor as mudanças que a Prefeitura está propondo. Meu nome é Camila, sou mãe do Davi, 5 anos, que estuda na EMEI Camargos, diagnosticado com TEA. Ele é um estudante de turma em tempo parcial ou em tempo integral? Integral. Como é que você ficou sabendo sobre essa questão da reorganização do integral das turmas de educação infantil na rede municipal? Eu fiquei sabendo através das redes sociais e também pela escola, que eu peguei o papel da greve e fiquei muito assustada com essa mudança que eles estão querendo fazer, onde que vai impactar todas as crianças. E a gente precisa muito da escola, precisa que a escola que ela funcione, que os professores estejam lá presentes. O que para você é o problema dessa troca de professores por monitores, oficineiros ou estagiários que vão assumir as oficinas, como a prefeitura está chamando, né? As aulas das crianças no contraturno. Para mim, vai ser um retrocesso. Eles vão colocar pessoas que não têm experiência nenhuma, não têm preparo nenhum para lidar com as crianças, principalmente com as crianças atípicas, né? Que já são difíceis de lidar, cada um tem a sua particularidade. Então a gente vai retroceder. O que a gente está caminhando, que a gente está conseguindo evoluir, eu tô com muito medo do que pode vir pela frente se a gente não conseguir parar. A gente precisa parar isso. A partir do momento que você ficou sabendo, qual tem sido a mobilização, como que os pais têm atuado nesse sentido? A partir do momento que a gente ficou sabendo, a gente está mobilizando as mães atípicas, as mães típicas também, passando conhecimento delas para elas poderem entender o que realmente vai acontecer, porque o que está sendo mostrado não é de fato o que vai acontecer realmente nas escolas. Para a gente poder conseguir juntar o maior número de pais
trabalho para a gente estar lutando junto com vocês, porque isso não pode acontecer, isso não tem possibilidade de acontecer nas escolas. Qual que é o seu desejo para que esse integral aconteça na EMEI da melhor forma possível para atender ao Davi? O meu desejo é que o prefeito, que a prefeitura, ela cumpra com o que foi combinado com os professores, que ela faça o papel dela, que ela pague o que é certo, que ela exerça o papel dela perante os professores, perante a escola, que realmente as verbas sejam repassadas, que não sejam somente papel ou somente na fala, e que realmente o que foi combinado seja concluído, seja feito, e não tirar os professores, porque não tem lógica você tirar um professor que é formado, que tem magistério, e colocar um estagiário para poder cuidar das crianças. É sempre dito, né, que a greve traz impacto para as famílias e que isso faz com que as famílias fiquem contra a greve. A seu ver, o que é que você acha do papel dessa greve? No meu ver, o papel dessa greve é um papel fundamental, que ela precisa acontecer para a gente poder conseguir parar esse absurdo que o prefeito quer fazer. É preciso fazer a greve para poder conseguir impactar quanto mais gente, conscientizar o pessoal para a gente poder conseguir parar. Então a greve ela é fundamental, sim. Nesse momento que a educação está passando, a greve é fundamental. Gostaria de agradecer, falar com vocês que pode contar com a gente, né, da EMEI Camargo. Estamos um projeto que chama Construindo Laços. A gente está aí disposta, o que vocês precisarem, a gente está junto nessa luta. A luta não é só sua. Muito obrigada, Camila. Obrigada pela sua disponibilidade para conversar com a gente do Voz da Rede e por estar apoiando nesse momento a greve dos trabalhadores em educação concursados de Belo Horizonte. Um outro ponto de alerta que a categoria está lutando contra, gente, que é muito importante que a gente diga, é a questão do atendimento educacional especializado. Esse atendimento é para aquelas crianças que têm deficiência, transtornos e síndromes e que hoje é acompanhada por um profissional terceirizado, que hoje é contratado pela MGS, mas que a partir de junho, julho, vai ser contratado por OSCs, que são organizações da sociedade civis. Por dentro da questão, vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante a gente entender que essas OSCs, que em sua maioria são creches conveniadas, elas serão responsáveis pela parte da contratação e gestão desses profissionais, mas também da formação desses profissionais. Formação desses profissionais é de obrigação da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as escolas. Não é que o professor do atendimento educacional especializado, que é um professor concursado, que está nas escolas, não possa auxiliar nesse processo. Mas não é dele a responsabilidade. É da Secretaria Municipal de Educação e ela está transferindo para as OSCs. Além disso, é importante dizer que ela está transferindo também a parte pedagógica da atuação junto das crianças com deficiências, síndromes e transtornos para as OSCs, porque quem terá essa obrigação do planejamento das atividades deixa de ser a escola, deixa de ser um professor concursado, formado e sim uma pessoa, um professor contratado pelas OSCs, que não faz parte da rede municipal, que não conhece a realidade da rede municipal. E isso, gente, é muito grave. Porque além da gente privatizar esse serviço, a gente está precarizando o atendimento das crianças com deficiências, transtornos e síndromes. Não é tão simples quanto pode parecer nas falas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Há aqui um ataque ao direito à educação de qualidade e de uma educação pública, garantida com verbas públicas, para que a gente tenha, de fato, uma inclusão que aconteça, que sabemos que tem que melhorar muito, mas isso também é uma pauta dos trabalhadores em educação. A gente quer que melhore, a gente quer que seja boa para todos os nossos estudantes, mas queremos com seriedade e sem precarização. A Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte vive uma situação que a gente tem chamado de um risco de apagão na educação. Esse apagão aparece principalmente em dois pontos muito concretos: a falta de professores nas escolas e o corte de verbas que compromete o funcionamento das unidades escolares. Desde o início do ano letivo, a categoria tem denunciado que muitas escolas começaram 2026 sem o quadro completo de professores e professoras. Isso significa turmas sem professoras, estudantes sem aulas regulares das disciplinas ao qual
eles devem ter aula, direções tendo que improvisar a rotina escolar e trabalhadores sendo sobrecarregados para tentar cobrir uma responsabilidade que é da Prefeitura Municipal. Na Assembleia do dia 11 de março, os trabalhadores da educação já denunciaram que a falta de professores em diversas unidades estava provocando improvisos no funcionamento das escolas, sobrecarga de trabalho e prejuízo direto ao atendimento dos estudantes. E os dados confirmam a gravidade da situação. Num levantamento parcial que o sindicato fez, apontou que das 157 unidades que responderam até o dia 15 de abril, apenas 19 disseram não enfrentar a carência de docentes. Ou seja, o restante das unidades que responderam todas enfrentam algum tipo de falta. A falta de professores não é uma exceção, é uma realidade generalizada na rede. Outro levantamento a partir de informações recebidas de 51 escolas já indicavam 204 cargos no mínimo sem professores. Desse total eram 79 na educação infantil e 72 no primeiro e segundo ciclo. Lembrando que isso é o número mínimo de levantamento que fizemos. Além de ausências em disciplinas como inglês, português, educação física, história, geografia, arte, ciência e matemática, também se enfrenta a ausência de coordenação e, com esse excesso de demandas, a direção acaba por não cuidar do pedagógico e ter que substituir professores. Depois de muita pressão, a prefeitura nomeou 400 professores, pressão essa da categoria, é uma conquista da mobilização. Mas nesse levantamento que o sindicato fez, com informações das direções de escola, esse número ainda não resolve o problema. Por isso, a prefeitura precisa publicar imediatamente um quadro real das vagas. Quantos cargos estão vagos, em quais escolas, em quais regionais, em quais áreas. Sem transparência, o problema fica escondido e quem paga a conta são os estudantes e os trabalhadores em educação. Mas a falta de professores vem acompanhado de um outro ataque grave: corte de verba das escolas. As escolas dependem dos recursos das caixas escolares, isso é direito. Isso é recurso que vem tanto do nível federal quanto do nível estadual e também de arrecadação própria da prefeitura. As escolas precisam desse dinheiro para garantir manutenção, materiais, pequenos reparos, projetos pedagógicos, funcionamento de biblioteca, condições mínimas para o cotidiano escolar. No entanto, temos recebido no sindicato denúncias recorrentes da redução drástica desses recursos. Nós tivemos escolas que tiveram de 25% a 70% dos seus recursos cortados agora em março. Algumas escolas relataram corte de 50% das verbas em relação ao ano anterior. A gente também pôde registrar, através dos relatos que a categoria nos traz, que esse ano os recursos enviados à escola representariam apenas 1/3 do valor recebido no ano passado, comprometendo o funcionamento básico e geral das unidades, o direcionamento de verba para bibliotecas e até a garantia das reuniões pedagógicas. Isso tem impacto direto na aprendizagem. Não existe escola de qualidade sem professor em sala, sem equipe completa, sem material básico, sem planejamento e sem verba para funcionar. A prefeitura cobra resultados, fala em avaliação externa, produtividade e metas, mas corta as condições concretas para que o trabalho pedagógico aconteça. O que está em jogo é uma escolha política. Enquanto há concursos vigentes e profissionais aprovados aguardando nomeação, a rede segue funcionando no improviso. Enquanto as escolas precisam de investimento, as verbas são reduzidas. Enquanto a comunidade escolar pede respostas, a Secretaria de Educação não apresenta um plano público, transparente e suficiente para resolver o problema. Por isso, quando falamos em apagão na educação, estamos falando em uma situação concreta: estudantes sem aula, professor sobrecarregado, direção pressionada, escolas sem recursos e comunidades sem respostas. A reivindicação é objetiva: nomeação imediata de concursados, publicação do quadro real de cargos vagos, recomposição das verbas das escolas e a abertura de negociação séria com a categoria. Por dentro da questão. No Por Dentro da Questão de hoje, nós vamos tratar, junto com o Ilaese, sobre a ampliação das parcerias públicos-privadas com as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, que são empresas aqui na Rede Municipal de Belo Horizonte, que hoje são responsáveis por uma grande parte do atendimento da educação infantil pela rede parceira e também agora vão absorver uma parte da função do serviço de atendimento educacional especializado, seja com o profissional que acompanha as crianças com deficiências, síndromes e transtorno, seja também porque ele passa a absorver uma parte do atendimento pedagógico que deveria ser exercido
por um professor concursado do AEE, mas vai passar agora a ter aí uma parte das suas funções, de fato, absorvidas por um professor terceirizado dessas OSCs. Olá, obrigada por participar conosco. Por gentileza, se identifique para os nossos ouvintes. Meu nome é Ana Godoy, eu faço parte da equipe do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que tem um convênio com o Sindirrede e a gente faz formação e estudos econômicos para o sindicato. Então, Ana, hoje nós convidamos o ILAESE para conversar um pouco sobre essa política de transferência de renda, de matrícula, enfim, para as OSCs, tanto no âmbito da educação infantil quanto no âmbito agora do serviço de atendimento especializado para os estudantes com deficiência. O ILAESE fez um levantamento sobre essas questões. Fala um pouquinho para a gente do que vocês encontraram. Já tem um tempo que nós temos feito alguns estudos específicos sobre esse processo na Prefeitura de Belo Horizonte e o resultado tem sido um tanto chocante. Desde 2017, a gente tem tido um aumento significativamente acentuado, grande, do espaço que a terceirização ocupa na Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive não só do ponto de vista do valor mesmo, da quantidade de dinheiro que a Prefeitura tem gasto com a terceirização, mas também o espaço que essa terceirização ocupa no orçamento da Prefeitura. Então, anualmente, o que a gente tem visto é um aumento cada vez maior dos recursos que a Prefeitura tem alocado aí para a terceirização no município. E aí, assim, nesse processo da migração dos profissionais de apoio educando, que são aqueles que acompanham as crianças com deficiência, houve uma convergência das mesmas organizações da sociedade civis, né? Vamos traduzir, OSC, que são organizações da sociedade civis, que fazem muitas vezes atendimento de educação infantil, que também vão atender esse serviço. Conta um pouco pra gente esse cenário. A partir do momento que a Prefeitura publicou a portaria, né, que permite essa migração, ou seja, que estabelece essa migração, a gente está vendo que uma grande porteira foi aberta, por assim dizer, né? Se a gente já tem um quantitativo grande de recursos destinados para essas empresas para atenderem serviços terceirizados, e antes especificamente era a MGS, prestava esse serviço à Prefeitura, agora uma enorme quantidade de empresa, porque sim, né, a organização da sociedade civil é uma empresa, é importante, parece um nome bonitinho quando a gente fala, né, mas não, é uma empresa, com interesses de uma empresa, obviamente, né, agora começam a ocupar esse espaço. Não só ocupam esse espaço oferecendo serviços que antes estavam na MGS, como também ampliando ainda mais essa quantidade de recursos, porque a Prefeitura, né, também fez acordos aí, fez novas portarias, aumentando a quantidade de recursos que ela destina para essas OSCs. Então, existe um movimento combinado esse ano. Por um lado, ao aumento da quantidade de recursos às OSCs, então, com a ideia de ampliar esse atendimento, então, você vai ter agora mais OSCs e mais profissionais ligados a essas OSCs também. Então, todo mundo quiser, inclusive, pode abrir o Dom, na parte lá de educação, vai ter os extratozinhos que a gente vai ver na quantidade de recurso que amplia para cada organização dela, para cada OSC. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter agora mais profissionais vinculados às OSCs, porque você tem profissionais que eram ligados à MGS que estão sendo agora vinculados a essas empresas prestando serviço à Prefeitura. Ana, nós temos alguns elementos que a Prefeitura utiliza de argumentação, principalmente nesse momento. A educação de Belo Horizonte tem vivenciado, e o ILAESE mostra isso através dos levantamentos sobre os recursos financeiros da PBH, uma intensa transferência, como você já disse. Ao longo dos anos vem aumentado o volume, o montante da transferência de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o setor privado. E mais recentemente, a gente já falou sobre isso aqui no programa, a gente discutiu sobre como que tem ficado os recursos próprios da Prefeitura, a arrecadação municipal, e o próprio prefeito tem argumentado que a Prefeitura está com uma suposta queda na arrecadação. Fala um pouco pra gente desses montantes, essa quantidade de transferência que tem acontecido de recurso público para o setor privado. Se puder fazer um recorte específico na educação, para a gente poder ter a dimensão de como que tem sido uma escolha política não investir diretamente nos profissionais, construir concurso público e sim transferir para essas organizações da sociedade civil como estrutura paralela e como estrutura de qualidade
qualidade, inclusive, muito menor do que uma estrutura própria, uma estrutura de concurso, que garante direitos para os funcionários e que tem uma relação de trabalho muito mais respeitosa também. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e aí é muito curioso como é que os órgãos de poder, eles utilizam comumente os mesmos argumentos. Por questões financeiras, os recursos da prefeitura, é por isso que a gente tomou essa opção. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem uma arrecadação muito confortável. Se a gente pega a evolução dos números da receita da prefeitura, a gente vê que existe uma crescente nesse processo. É verdade que no último período houve uma oscilação que tem a ver muito mais com elementos contábeis da prefeitura do que propriamente um problema real com a arrecadação de recursos. Então, e mesmo que se houvesse, é algo que no somatório do tempo, ou seja, se a gente pega ao longo dos anos, não tem impacto. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem receitas saudáveis, ela tem espaço, inclusive, em suas receitas, né, um espaço confortável para poder investir em educação, certo? Ela, né, com suas forças, com as suas capacidades, investiu em educação. Tanto é que são recursos que ela usa para poder transferir para essas empresas, curiosamente. Então, ou seja, esses recursos que estão indo, né, para as OSCs, para organizações da sociedade civil, né, e também para a empresa, né, porque a MGS ainda existe aí no horizonte, né, poderia, sim, ser alocado para investimento em educação da própria rede. Percebem? O argumento de que, e aí já se usou esse argumento, e vocês com certeza sabem melhor disso do que eu, era de que isso ampliaria a qualidade, seria um foco, né, na qualidade, especialização dos profissionais que iriam cumprir essa função, que iriam atender as crianças, iriam fornecer o serviço. Só que a gente vê na prática concreta que essa questão da especialização, da qualidade, é algo que vai sendo, né, descartado muito facilmente. Primeiro porque os recursos que são utilizados, né, que são transferidos para a MGS, para as OSCs, eles são integralmente, né, utilizados para pagamento de profissional. Então, não existe ali uma margem de qualificação desses profissionais, né, ou seja, esse dinheiro não está sendo gasto para isso. Então, essa questão da qualificação e da especialização, a gente vê que não existe. E a gente vê os critérios que são utilizados para poder se firmar esses termos de compromisso, essas parcerias público-privadas com essas organizações, a gente vai vendo que os critérios são cada vez mais flexibilizados. Não por um acaso, a gente vê que mecanismos são utilizados recorrentemente, como, por exemplo, a suspensão de chamamento público, porque como que a coisa funciona, né? A prefeitura ela tem que fazer um chamado público, as empresas que estão interessadas em fornecer esse serviço, elas apresentam documentação, a prefeitura iria analisar essa documentação, iria fazer, né, uma análise rigorosa desse processo, e aí sim, contrataria ou não, né, estabeleceria ou não essa parceria. Esse caminho, ele tem sido flexibilizado em muitos sentidos. Primeiro que essa história do chamamento público, muitas vezes a prefeitura abre mão dele. Então, vamos direto, vamos para o contrato com o argumento de urgência, ou seja, né, para poder resolver o problema do tempo, é muito urgente, a gente precisa, então... E também o período para todo esse trâmite, né? Se a gente for ver o momento do chamamento público até o momento do contrato, não tem dado nem um mês, né? Assim, é um período super curto, ou seja, não tem tido ali um cuidado de verificação, não tem tido um cuidado, né, com a qualidade. Então, claramente, não se sustenta o argumento da prefeitura de que ela está fazendo isso pela qualidade, pela especialização do serviço prestado, então isso está na lata do lixo, e também não se sustenta o argumento de que a prefeitura não tem dinheiro e, por isso, essas outras formas, ou seja, a prefeitura poderia perfeitamente investir na educação da rede, né? Poderia sim fazer concurso público, poderia sim construir novas EMEIs, né? E ampliando de fato o seu atendimento às crianças da nossa cidade. Ana, a prefeitura ela argumenta que as OSCs elas ampliam a capacidade de atendimento. Mas do ponto de vista do financiamento público, essa expansão ela pode esconder o quê?
Há um risco do orçamento da educação pública financiar estruturas paralelas ao invés de fortalecer a própria rede? Não, eu acho que é exatamente isso que a prefeitura está construindo, inclusive, né? A partir do momento que ela faz essa opção, a prefeitura, ela vai transferindo, né? Ela vai destinando recursos e todo um esforço enquanto, né, administração pública a esse conjunto de instituições. Que a partir do momento também que essas instituições elas estão conveniadas, isso tudo exige profissionais, isso tudo exige fiscalização, isso tudo exige um conjunto de coisas, né? E, consequentemente, uma rede se estabelece. Em compensação, a rede própria da prefeitura, ela vai ficando escanteada. Então, ela não vai mais abrir concurso. Afinal de contas, eu tenho uma outra rede que atende, né, as crianças, enfim. Então, para que eu vou abrir concurso? Eu continuo aqui alimentando esse outro lugar, deixando a rede própria da prefeitura cada vez mais escanteada. Então, eu não vou abrir concurso, não vou preocupar em ampliar recursos para as escolas, ou seja, né, para reforma, para melhoria dos espaços, né, preocupações pedagógicas, sabe, assim, existe todo um esforço, né, porque a gente às vezes esquece que a gente fala prefeitura, parece que é uma entidade, né, um negócio. Não, gente, é gente de carne e osso, com instituições, departamentos, tempo de trabalho. Quando eu vou criando uma rede paralela, todo esse tempo destinado, né, de trabalho desse conjunto de pessoas vai ser, obviamente, dividido. Então, eu tenho duas coisas existindo, né? Ou seja, uma rede terceirizada, uma rede privada, que funciona junto da prefeitura, e a própria rede da prefeitura. E isso, gente, vai cobrando preço, com certeza. Na verdade, já cobra um preço, né? Para a educação infantil, a gente já sabe que tem um monte de consequência, porque é algo que já está posto, já está dado. Inclusive, eu estava, né, antes de entrar aqui na nossa conversa, eu abri as notícias, fui ver a notícia do dia, e se vocês forem lá no site do UOL, eu não sei se ainda vai estar lá, mas assim, a chamada, né, a notícia de chamada no site do UOL hoje era sobre educação nas capitais do Brasil, né, dizendo que pouquíssimas capitais atendiam as crianças, assim, cumpriam a lei de atendimento integral das crianças de 4 a 6 anos e também fazendo uma avaliação, né, do atendimento das crianças de 0 a 3 anos. E Belo Horizonte está entre essas capitais que está dentro da lei, né? Só que essa história, ou seja, estar dentro da lei, ou seja, né, a partir do censo escolar, tá lá, quantitativo de crianças atendidas, não mostra a qualidade do que está sendo colocado, ou seja, beleza, estamos atendendo as crianças em Belo Horizonte, tá aí a notícia, né, provavelmente a prefeitura vai fazer propaganda disso, né, momento muito oportuno, inclusive, para a prefeitura fazer propaganda nessa matéria que saiu no UOL, mas essa propaganda, ela vai ser mentirosa. Em que sentido vai ser mentirosa? Porque é verdade que há atendimento, mas qual a qualidade desse atendimento? Que atendimento é esse que está sendo feito às crianças? Né, assim, quais são os critérios e as regras, né, colocadas em prática para que Belo Horizonte esteja aí de acordo com a lei, atendendo, né, as crianças, enfim, essas são perguntas que precisam ser feitas, né, não adianta dizer que agora as crianças estão na escola e que a gente está universalizando o ensino e que, enfim, aquelas coisas todas que a gente almeja, mas dentro desse cenário que a gente está vendo que a Prefeitura de Belo Horizonte está construindo. Ana, é importante, você trouxe essa questão da educação infantil, e a gente sabe, né, o próprio Laes tem mapeado para a gente que hoje cerca de 50% das matrículas já estão nessa rede parceira e 50% nessa rede própria, né? E aí, assim, você falava exatamente da flexibilização dos processos para esse credenciamento. Como que isso se dá, por exemplo, nessas instituições que atendem a educação infantil? Você diz, Carol, no sentido de como que se dá essa parceria, como que ela se estabelece entre a OSC... A facilitação para esse credenciamento. Sim. Como eu estava dizendo, né, o caminho para que uma organização da sociedade civil possa fazer esse atendimento, né,
possa fornecer ali vagas para as crianças em parceria com a prefeitura, exige um conjunto de etapas, né? Essas instituições, elas precisam ter um conjunto, elas precisam atender um conjunto de critérios que envolvem a qualificação de seus profissionais, envolve o espaço, envolve o número de vagas que elas são capazes de atender, enfim. Existe um conjunto ali grande de coisas que elas precisam cumprir para estarem, né, aptas a serem, né, uma instituição parceira, aspas aí no parceiro, da Prefeitura de Belo Horizonte. Com essa mudança, né, com essa mudança de orientação da prefeitura, com essa mudança de política da prefeitura, intencionalmente, e aí, com argumentos como esse que eu acabei de mencionar, né, assim, existe uma legislação, nós precisamos estar de acordo com a legislação, ou seja, precisamos atender 100% das crianças, 100% das crianças, elas precisam estar na escola, matriculadas, enfim. Com esses argumentos, a prefeitura, né, ela criou uma urgência, né, assim, agora tudo é urgente, então precisamos, né, resolver este problema para ontem. Afinal de contas, a gente ainda não tem 100% das crianças de 0 a 3 anos na escola. Então, a gente precisa resolver esse problema, e um dos problemas, né, assim, uma das formas de resolver isso é ampliando o VAR. Mas a prefeitura tem feito isso acelerando esse processo, né, de relação com essas organizações da sociedade civil. Então, se antes existia, né, se antes existia e que deveria existir, a legislação, ela exige isso, que etapas sejam cumpridas nesse processo, que avaliações sejam feitas, que uma equipe técnica visite o espaço, conheça os profissionais, avalie, para que, de fato, essa creche, ela possa estar habilitada a fornecer esse serviço para as crianças, né, e para a prefeitura, para as famílias. Agora, isso tudo é feito na correria. Como eu disse, o período que isso tem acontecido, tem o caminho inteiro, tá, gente? Desde a prefeitura falar, preciso de, né, instruções para atender crianças, ou seja, ela abre ali um processo, ela faz um chamamento, até a contratação, até o, né, assim, o estabelecimento do contrato, isso tem sido num período minúsculo. Então, mesmo que se diga que documentações foram apresentadas, mesmo que se diga que equipes técnicas foram fazer as suas visitas, porque, obviamente, vão dizer que isso, não existe um tempo hábil para essa coisa acontecer de forma rigorosa. Qual a consequência disso? Obviamente, é a perda de qualidade, né? E quando a gente fala de perda de qualidade na educação, gente, a gente fala de qualquer coisa mesmo. A gente sabe das histórias sinistras, né, que ocorrem muitas vezes, profissionais que não são qualificados fazendo coisas absurdas com as crianças. Então, essa perda, né, de rigor na contratação dessas instituições faz com que você não só corra para construir uma rede paralela, que é o que está acontecendo, ou seja, agora eu tenho uma rede de educação, né, construída e constituída por empresas ligadas à prefeitura, mas também uma perda significativa de qualidade, ou seja, tudo aquilo que os profissionais de educação prezam tanto no seu local de trabalho, né, o cuidado com as crianças, a preocupação com a qualidade do ensino, o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, que são todos esses elementos que, né, para os profissionais de educação isso é fundamental, você vai ter toda uma rede, né, que nós não sabemos como é que isso acontece, porque acontece de que jeito que está acontecendo. Então, essa decisão da prefeitura, ela claramente é um ataque não só à educação pública de qualidade, mas é um ataque à população também, ao serviço que a população está acessando. Porque quando eu perco qualidade, obviamente são os filhos dessas pessoas, né, que estão sendo prejudicados nessa história. Então, assim, é um debate que não é um debate só de quem trabalha, de quem é concursado e que está bravo porque, né, tem uma concorrência. É, na verdade, uma discussão da população da cidade de Belo Horizonte sobre que tipo de educação os filhos dessa população têm acessado.
Ana, no caso da educação inclusiva, pensando nisso que você acabou de dizer, né, essa questão da qualidade da educação para quem faz uso desse serviço, desse direito. No caso da educação inclusiva, há uma preocupação ainda maior, porque os estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades, eles precisam de uma continuidade pedagógica, né? Um planejamento coletivo e profissionais integrados à escola, que tenham conhecimento do projeto político-pedagógico, que dialoguem. O modelo de OSC, ele favorece essa continuidade ou tende a fragmentar ainda mais o atendimento? Com certeza absoluta tende mais a fragmentar. Quando eu destaquei que uma OSC ela é uma empresa, não foi só para a gente, né, ter dimensão das coisas, é para a gente pensar em todas as consequências disso, né? Então, quando a gente fala desse gerenciamento como empresa, e principalmente uma empresa que depende da prefeitura, pensem, é um universo ainda mais complexo, né? Ou seja, a gente está dizendo, obviamente, de uma forma de gerir as coisas que vão estar todas orientadas para o lucro daquela empresa, né? Enfim, para os rendimentos dos seus proprietários. E por que estou dizendo isso, gente? Porque o que vai ser priorizado e o que não o que vai ser, o que é priorizado, como eu disse, não é qualidade, né? Não é o aspecto da formação daqueles indivíduos ali dentro. Vai ser, obviamente, né, a melhor forma de aproveitar esse recurso que essa empresa recebe para que o seu lucro seja cada vez maior e potencializado. Então, os contratos serão muito mais instáveis, né? A gente com certeza vê a maior rotatividade. Então, imagine, alunos que precisam de estabilidade, de continuidade, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só de uma vaga que recebe um aluno, né, que tem necessidades específicas. A gente está falando, de fato, integrar esse aluno num processo formativo, como os demais alunos. E por isso a gente fornece todas as ferramentas para que isso aconteça. Por isso que ele vai ter um apoio, por isso que ele vai ter, né, um olhar específico para o seu processo pedagógico. Então, se você tem uma realidade no qual os profissionais que vão fazer, né, que vão pensar todo esse universo, mas estão ali sujeitos à pressão com salário muito ruim, e a gente não sabe a qualificação desse profissional, a gente vai ver claramente, né, um processo de rotatividade muito grande, ou seja, nós não vamos garantir efetivamente, na prática, que essa inclusão aconteça. Já é muito difícil, porque, né, a educação, a gente sabe muito bem que, né, no país que a gente vive, a última das prioridades dos governos é o investimento em educação pública de qualidade, enfim, já é uma luta, né, na nossa categoria permanentemente a melhorar a educação, garantir inclusão de verdade. Então, já é uma batalha cotidiana. Agora, imagina isso num universo de maior vulnerabilidade do trabalhador, de maior precarização, de recursos destinados não à qualidade do ensino, mas à lucratividade de meia dúzia de gente. Significa, na prática, que a inclusão, ela né, não vai acontecer, gente. Vamos ser sinceros, assim, já que a gente está aqui pensando em consequências a partir de números e dados, ela não vai acontecer efetivamente, né? Enfim. Então, é um ataque muito grande, né? Que a prefeitura tem feito. E aí tem uma questão, né, Ana, que é importante a gente explicar para a população. Serão 21 OSCs responsáveis pela contratação desses trabalhadores. Então, além de tudo, teremos 21 diferentes patrões influenciando ou não esses trabalhadores, o que significa que não teremos hoje um único patrão, é uma orientação muito centralizada. Então, tem um nivelamento na rede de qual que é o atendimento. Quando você passa para 21 OSCs, necessariamente você vai ter essa mesma situação da educação infantil, que são muitos, você vai ter também nessa atendimento, que pode significar que duas escolas não tenham necessariamente o mesmo atendimento e a mesma orientação. E isso é algo muito grave,
né? Porque o atendimento à inclusão ele tem que ser único na rede. A gente sabe que as situações específicas de cada escola vai ser fundamental, é claro, mas tem que ser uma orientação única na rede. E como você tem 21 patrões, mais a SMED para orientar, isso é colocado em risco. E a gente pode falar também, né, Carol e Ana, sobre quem ganha com esse processo, né? Quem, na verdade, é beneficiado com isso, né? Como a Ana já trouxe aqui durante a nossa conversa, a população de Belo Horizonte claramente não é a maior beneficiada, porque tem uma queda na qualidade do serviço. Ao mesmo tempo em que as empresas passam a receber grandes montantes de recurso público por um serviço de muito baixa qualidade. Então, a gente também pode trazer essa reflexão que não é a população quem mais ganha com isso, mas sim as entidades privadas que, inclusive, passam a operar também como parte da política educacional, influenciando diretamente nas políticas que deveriam ser decididas pelos coletivos escolares, junto com a comunidade escolar e pelo conjunto da cidade de Belo Horizonte, na construção de um projeto de educação para a cidade, um projeto que valorize os profissionais da educação, um projeto que favoreça a qualidade da educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada, sob responsabilidade do Estado, né, e no caso da Prefeitura. E com esse modelo de osquização que a gente vê é uma tentativa de apresentar o serviço público como ineficiente e desresponsabilizar, né? Porque supostamente o que se fala é que, como a Ana trouxe, é a rapidez da contratação, né? A eficiência. Então, a gente vê uma lógica neoliberal de desresponsabilização do Estado. Quando a gente pensa esse processo de pulverização, né, que a Carol trouxe, enfim, eu acho que tem um conjunto de coisas e um conjunto de consequências importantíssimas, que inclusive impactam isso que Thalita trouxe com relação ao próprio modelo, né, ao próprio projeto pedagógico implementado na educação municipal de Belo Horizonte, assim. Mas pensando em todas as consequências desse processo de pulverização, porque é uma pulverização, né? Então, se antes eu tinha uma empresa que orientava e direcionava o trabalho daqueles trabalhadores, para bem ou para mal, existia uma, né, orientação única para eles, agora isso vai se dar, e não só do ponto de vista dos profissionais contratados que irão, né, fornecer o serviço, mas também desse conjunto gigante de creches que atende as crianças. Se eu vou no bairro A, eu tenho uma coisa, se eu vou no bairro B, eu tenho outra coisa, ou seja, também tem uma coisa existindo, né, que é importante refletir sobre ela. E, ao mesmo tempo, é um ataque à organização dos trabalhadores, é importante destacar isso, né? Se eu tenho 21 patrões diferentes, que é, né, o exemplo que Carol trouxe, eu vou ter que fazer luta, disputa e debate com 21 patrões diferentes, né? Então, essa intencionalidade da prefeitura fica clara, inclusive, principalmente nesse caminho em que os trabalhadores terceirizados de Belo Horizonte têm se fortalecido no seu processo de organização, de luta, de reivindicação, sabe? É um ataque também a esse processo de organização destes trabalhadores, né? Então, a gente tem um nível de ataque coordenado em tantas frentes que a gente precisa pensar em todas elas. Então, é um processo de desmonte da educação pública de Belo Horizonte, quando você começa a criar uma rede paralela, né? É um ataque aos processos pedagógicos que são parte da reivindicação dos trabalhadores em educação, que tipo e qual educação nós queremos, porque não é só ter vagas, né? Essa vaga, ela vem junto com muita coisa, né? Com o que a gente quer, por que a gente quer, aonde a gente quer chegar no nosso processo de formação desses indivíduos, né? Uma formação de qualidade que possa construir indivíduos críticos, né? Enfim, e isso começa na primeira infância, isso não é uma coisa só para adulto, né? Ou seja, se você não pega uma base e dá ali uma base bem feita, né, para que esse indivíduo possa caminhar,
o trajeto e o caminho dele vai ser bem mais difícil. Ele vai chegar no ensino médio com um monte de questão, né? Então, não é nada menor pensar esse processo pedagógico desde a primeira infância, né? Assim, desde o iniciozinho. Então, quando a gente fala da perda de qualidade, ela é muito, muito, muito séria e muito grave. A gente está pegando toda uma geração de crianças e, né, falando para elas que o caminho educacional delas não vai ser bom, em muitos sentidos, né? É, e a serviço, e é isso que é mais importante, é, da construção de uma rede de sustentação política da prefeitura também, né? Para além de você simplesmente trazer e transferir recursos públicos, ou seja, é dinheiro da população que está sendo transferido para uma empresa para que uma, duas pessoas sejam beneficiadas por isso, porque, né, os recursos da prefeitura eles se constituem dos impostos que a população paga. Então, a população está pagando não para os seus filhos terem boa educação. A população está pagando para que meia dúzia de empresa lucre, né? É importante a gente destacar isso. Enquanto que os seus filhos vão ser atendidos em condições piores, percebe? E, ao mesmo tempo, você cria uma rede de sustentação política da prefeitura, porque agora a gente tem um monte de empresa que depende dos recursos da prefeitura, né? Então, por um lado, vamos ter ali toda uma relação, né, estranha. A gente tem que pensar que tipo de relação é essa que está se constituindo, e, obviamente, toda uma porta e uma abertura para que essas mesmas empresas influenciem, né, a política educacional da Prefeitura de Belo Horizonte, e não dos seus profissionais qualificados, né, enfim, preparados para fazer essa discussão, né, específica. E a gente sabe que essas empresas, elas vão ter orientações das mais diferentes, vão ter percepções das mais diferentes, e quando né, o lucro desses indivíduos que vão prevalecer, a educação, obviamente, perde mais uma vez. Ana, a gente quer te agradecer por esse momento, por essa discussão que foi muito importante para a gente entender como que tem funcionado a escolha política da administração pública municipal de encontrar meio que um atalho, né, para determinados serviços, mas esse atalho ele tem um custo social. É óbvio que também há interesses políticos, como você disse, a construção de uma rede de apoio e até de financiamento para a campanha política também, né, que é com o financiamento dessas entidades privadas, como que depois essas entidades se comprometem com uma possível reeleição ou eleição, né, de um futuro político do prefeito, do atual prefeito, e como que essa estrutura também ela vai se deteriorando e deteriora a educação pública municipal de Belo Horizonte, né? Ela influencia no currículo, na estrutura, na construção dos princípios pedagógicos, influencia no trabalho do professor e da professora e dos demais profissionais, e tem impacto também na qualidade da educação. A gente quer te agradecer e dizer da importância desse momento. Eu passo para a Carol. E agradecer também, né, a parceria com a Elaese, que desde o momento em que a prefeitura anunciou que seriam por OSCs, né, nós solicitamos, foi fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, que é tão importante, inclusive, para a gente entender o que tem por trás dos planos políticos da prefeitura, né. E aí, só lembrando para a população, algo que a Ana falou no final, que a Thalita reforçou também, as OSCs, elas têm interesses próprios, elas também têm relações próprias, inclusive com figuras políticas, e muitas delas são confessionais. Não é um problema que as pessoas tenham suas próprias religiões, mas a educação pública não pode ser pautada pelas questões religiosas, e isso é algo que é sempre muito importante da gente destacar. E as relações políticas dos donos, proprietários das OSCs também são importantes, porque se tornam um fator
para pressões políticas no prefeito, inclusive que não necessariamente são de ordem da preocupação da melhoria da educação pública, e sim da melhoria do próprio lucro. Então, isso também é importante. Eu que agradeço esse momento, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo, né, esses elementos e, né, dizendo que o Laese, ele está aqui a serviço exatamente disso, de ser uma ferramenta, né, para a luta e organização da classe trabalhadora. E queria só reforçar que esse momento é um momento muito importante, né? A categoria está em processo de mobilização, está em processo de articulação, de luta, e tomar para si os debates, né? Tomar para si, enquanto categoria organizada, refletindo essas questões, eu acho que é uma parte muito importante e mais do que fundamental, né? Isso está acontecendo, isso já está deliberado, isso não é algo que vai ser no futuro, isso já é a realidade da educação pública municipal de Belo Horizonte. Então, eu entendo que cada trabalhador e trabalhadora da educação, seja ele concursado, seja ele ou ela, né, terceirizado, tem, né, essa tarefa de entender, se posicionar, né, com relação ao que tem acontecido, porque isso diz respeito a si mesmo, né, enquanto trabalhador, mas também como parte da cidade, porque muitos têm os seus próprios filhos sendo atendidos pela rede municipal de educação, né, então temos múltiplos interesses para abraçar isso e efetivamente se organizar e lutar, né, contra essa política tenebrosa da Prefeitura do Horizonte. Intervalo cultural. O intervalo cultural de hoje está de luto. Faleceu na última segunda-feira, dia 27, Wallace Guedes, cria do aglomerado da Serra, foi eleito Rei Momo de BH 3 vezes, 2020, 2024 e 2026. Ele teve complicações causadas por uma leucemia que o deixou internado desde abril na Santa Casa de BH. Wallace superou a vivência nas ruas através da arte, dança e educação física. O Carnaval de BH perde um de seus maiores ícones de reverência e resistência. O Voz da Rede lamenta profundamente essa enorme perda da cultura da cidade e nossos sentimentos a amigos e familiares. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente, para sugestões ou críticas, mande mensagem para nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp, 319-8621-9412, repetindo, 319-8621-9412. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.